Olá, querido povo amado de Deus, salve Maria Santíssima. Para quem não me conhece, sou o missionário Daniel Silveira e aqui nós iremos dar continuidade ao nosso trabalho formativo. Teremos aqui mais uma formação católica e dessa vez o tema é relacionado à Santíssima Virgem Maria. Maria Santíssima, bem-aventurada a que acreditou. Esse é o tema da nossa formação de hoje. Que Deus possa, de forma poderosa, nos iluminar, que Deus possa enviar o seu Santo Espírito para que nós possamos ter o dom da sabedoria e que possamos acolher todos os ensinamentos desta formação. Desde já, peço-vos perdão se porventura acontecer algum barulho, né? Eu tenho animais aqui em casa e às vezes passa som na rua. Então, desde já, eu peço perdão a vocês. Está tendo uma festa também aqui próximo, mas eu acredito que não esteja saindo áudio aí no vídeo não, tá bom? Então vamos iniciar mais uma formação pela graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa nos conduzir, assim seja. Querido povo de Deus, eu quero aqui nesta formação falar sobre a Santíssima Virgem Maria, a qual é tão bombardeada pelas distorções protestantes, pelas distorções dos hereges. Nós vivenciamos uma época em que a nossa fé é muito atacada, não somente pelos protestantes, mas por pessoas de várias ideologias, e Nossa Senhora é um dos maiores alvos, podemos dizer assim, dos ataques às falsas interpretações, né? Então, termos formação sobre Nossa Senhora é de uma extrema necessidade. Algumas pessoas chegam a me pedir, muitas vezes, formações sobre a Virgem Maria, devido à necessidade mesmo de um crescimento referente ao entendimento sobre esta devoção, a qual é tão mal interpretada por tantas pessoas que se dizem seguir a Sagrada Escritura. Meus irmãos, nós temos que ter a consciência que as nossas conclusões sobre Nossa Senhora, elas não nasceram num dia desse, não. Isso vem dos apóstolos, né? Nós sabemos, nós temos provas que Nossa Senhora era profundamente venerada pelos apóstolos, né? Era extremamente venerada pelos primeiros cristãos. Nós sabemos disso. E, acima disso, nós precisamos entender que o primeiro a honrar a Santíssima Virgem Maria foi o próprio Deus, né? Quando nós encontramos ali em Lucas, capítulo de número 1, versículo 28, quando o anjo chega e ele saúda Maria, ave cheia de graça, reconhecendo que Nossa Senhora ela é plena da graça de Deus. Então ali nós já entendemos o anjo como o porta-voz de Deus. Ele a saudou, né? Honrou a Santíssima Virgem Maria. E nós sabemos que Nossa Senhora ela é predestinada por Deus a uma grande missão, né? Ser mãe do Salvador. Isso é algo profético, lá em Isaías 7,14 já nos falava isso, né? Por volta de 700 a 750 anos antes de Cristo. Enfim, esse é o entendimento básico que nós devemos ter sobre a Santíssima Virgem Maria. Ela de fato é a mãe de Deus e ela foi honrada primeiramente por Deus. Muitas pessoas tentam ter uma estratégia argumentativa para poder nos roubar de Nossa Senhora, nos roubar desta devoção. E aqui nesta formação nós iremos nos aprofundar no pensamento da Igreja Católica referente a Nossa Senhora, o que a Igreja de fato nos ensina e como devemos, né, ser submissos a esses entendimentos e ensinamentos da Igreja. Sabemos que a Igreja
ela, por ser coluna e sustentáculo da verdade, conforme diz em 1 Timóteo 3,15, a igreja não pode nos ensinar o erro. E jamais a igreja se desviou da verdade, porque ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Nós vamos aqui para o Catecismo da Igreja Católica, número 148. Vou achar aqui. Número 148 do Catecismo, aonde vai falar justamente, né, sobre o tema de hoje, né? O tópico desse número do Catecismo começa: Maria, bem-aventurada a que acreditou. Justamente o tema dessa formação. O Catecismo da Igreja vai dizer assim: a Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Jamais nós iremos encontrar um modelo maior de obediência a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo do que a Santíssima Virgem Maria. Não existe nenhum santo, não existe nenhum profeta, não existe nenhum exemplo bíblico de alguém que obedeceu a Deus mais do que Nossa Senhora. A Virgem Maria, quando aqui diz que realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé, porque Nossa Senhora, ela, por ser escolhida, por ser mãe de Deus, imaculada, ela foi aquela que teve a maior intimidade com Deus de toda a história. De tudo o que já foi vivenciado, do que vivemos e do que ainda podemos viver. Jamais nós poderemos alterar esta realidade, certo? Às vezes eu fico pensando, nossa, como que nós podemos rejeitar aquela que acolheu a palavra em seu ventre, né? O verbo se fez carne, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, se fez carne e habitou entre nós. Então Nossa Senhora, ela realiza de forma mais perfeita a obediência da fé. O Catecismo continua dizendo que na fé Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus. Veja só aqui o profundo ensinamento da Igreja, que a Santíssima Virgem Maria, ela tinha a plena certeza que nada para Deus era impossível. Nada para Deus é impossível. Então Nossa Senhora, ela vivenciou essa realidade de fé, esse acreditar, de uma forma tão profunda que, por mais que nós possamos tentar argumentar, estruturar uma argumentação plena referente à obediência dela, a gente não vai conseguir, porque de fato foi algo inexplicável. O que nós temos de trabalho, de catequese para explicar a intimidade de Nossa Senhora é muito limitado para a realidade que de fato foi, né? É como o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Por mais que apareçam teólogos, né, grandes homens doutos, sábios, que tente explicar, né, não vai ser uma explicação plena, porque de fato é algo muito profundo. Então a intimidade da Santíssima Virgem Maria com Deus era de uma profundidade muito grande, perfeita, infinita, né, podemos dizer assim. Então nós jamais conseguiremos explicar isso de forma plena. Mas o que nós conseguimos identificar é que quanto mais nós somos devotos da Santíssima Virgem Maria, mais vai se enraizando na nossa alma esta certeza que nada para Deus é impossível. A Igreja, ela deseja que cada um dos cristãos possam receber esta realidade nas profundezas da alma, assim como Nossa Senhora recebeu, né? Lógico que jamais nós conseguiremos atingir um dia o grau de espiritualidade, de intimidade que Nossa Senhora teve, né? De grandiosidade de fé que ela teve. Nós não conseguiremos atingir a mesma coisa, mas nós podemos extrair da experiência dela, né? Extrair do exemplo dela forças, né? Patrocínios, auxílios para a nossa espiritualidade. E Nossa Senhora, ela deixa claramente este ensinamento. Ela deixa de forma única este ensinamento,
que nada para Deus é impossível. O catecismo, quando vai nos ensinar isso, ele deseja que cada um de nós católicos possamos entender que a nossa fé em Deus, o nosso amor pela Virgem Maria, é para desenvolver cada vez mais o entendimento na nossa alma que nada para Deus é impossível. Então Nossa Senhora deixa essa realidade dentro do nosso coração, a partir do momento em que nós começamos a analisar a vida dela, como ela se comportou diante da missão que Deus escolheu para a vida dela, o chamado profundo dela. Quando nós mergulhamos nessas realidades, nós entendemos que nada para Deus é impossível. Então, a Virgem Maria, ela acreditou de forma perfeita. Nós devemos pegar esse acreditar da Santíssima Virgem Maria e enraizá-lo na nossa alma, né? Quando nós rezamos e pedimos a intercessão de Nossa Senhora, quando nós desenvolvemos um amor pela Santíssima Virgem Maria, nós passamos a mergulhar no acreditar de Nossa Senhora e enclausurados dentro do acreditar de Maria, nós passamos a desenvolver o nosso acreditar que nada para Deus é impossível. Isso é muito profundo, isso é muito belo e de uma extrema necessidade para o nosso entendimento como católicos. Amém? No número 149 do Catecismo, vai dizer assim: durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu Filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Você olhando para Nossa Senhora, e você vê que a fé dela não vacilou em nenhum momento. A Santíssima Virgem Maria, ela teve uma perfeição de obediência a Deus ao extremo, e Nossa Senhora foi até ali o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Santíssima Virgem Maria, de forma perseverante. Ao lado de Nossa Senhora, ali o discípulo amado, que ficou ali o exemplo de todos os cristãos obedientes, né? O discípulo amado, ele representava, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, todos os cristãos obedientes a Deus. E ali ele recebe Nossa Senhora como mãe, porque o próprio Jesus deu a ele esta herança, né? Deu a ele esta grande riqueza, né? Ele leva a Santíssima Virgem Maria para casa. Então, aqui nós temos um ensinamento muito grande quando diz durante toda a sua vida e até a sua última provação, né? Nossa Senhora, até o último dia dela aqui, antes de acontecer a Assunção, né? Ela não vacilou. Ela não vacilou. Imaculada, perfeita, santa. E Nossa Senhora, nas próprias Sagradas Escrituras, nós encontramos esta realidade que o Catecismo nos ensina. Basta você ler na sua Bíblia os momentos em que Jesus estava no madeiro da cruz, né? Ali aos pés da cruz estava a fiel, a sua mãe fiel, a mãe da igreja, a mãe de cada um de nós, que somos católicos, que somos cristãos. Então, os verdadeiros cristãos, eles entendem que Nossa Senhora, até a sua última provação, ela foi firme, ela perseverou. Aqui nós podemos pegar um grande ensinamento a vivermos de fato a nossa fé até as últimas consequências, até os últimos combates, até o último dia da minha vida nesta terra, eu devo perseverar. Olhando para a perseverança da Virgem Maria, que nós possamos criar resistência espiritual, que nós possamos criar disposição para podermos superar os momentos difíceis. Nossa Senhora passou por todos os momentos difíceis. Ela permaneceu até a sua última provação em Deus. Em Deus. Ela permaneceu em Deus, em toda a sua vida. Nossa Senhora estava por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, esta
perseverança que o Catecismo da Igreja diz que Maria teve, ela vem nos deixar esse grande ensinamento, porque muitas vezes nós pensamos em desistir, muitas vezes nós queremos fraquejar, muitas vezes até caímos em pecados e muitas das vezes temos aquela vergonha de voltar para a igreja. Que nós possamos olhar para o exemplo perfeito de perseverança que Nossa Senhora foi, para que nós possamos nos apoiarmos neste exemplo dela e levantarmos, continuarmos. Nossa Senhora nunca caiu, Nossa Senhora não vacilou. Então ela é a mãe da perseverança, ela é aquela que deixa o grande ensinamento para nós que devemos perseverar até a última provação. Isso é muito forte, não é verdade? Isso é muito forte. Até a sua última provação. Qual é as provações que você tem hoje? Quais as dificuldades que você tem hoje? Pois, diante de todas elas, lembre que Nossa Senhora não desistiu no meio do caminho. Nossa Senhora não parou no meio do caminho e quis voltar atrás. Não, ela perseverou até o último dia de provação. Ela foi até o seu último dia de provação. E depois aconteceu a Assunção da Santíssima Virgem Maria dos Céus. Meus irmãos, isso é de uma extrema riqueza para a nossa espiritualidade. Perseverança mariana. A perseverança de Nossa Senhora nos convida a continuar. Maria, diz o Catecismo, não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Em Maria, a Igreja reconhece a realização mais pura da fé. Olha só, Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra. Ela não deixou de crer no cumprimento da palavra. Não deixe de acreditar no cumprimento da palavra. A palavra de Deus se cumpre. Então, esses ensinamentos do acreditar de Maria é para nos fortalecer, para colocar combustível na nossa espiritualidade, para tomarmos cada vez mais posse que devemos perseverar até a última provação. Devemos acreditar no cumprimento da palavra de Deus. Meus irmãos, no livro Imitação de Cristo, eu vou falar aqui sobre questão de humildade, de obediência a Deus, porque o acreditar de Maria vem nos deixar esse ensinamento de humildade. E nós precisamos ter humildade e obediência a Deus. E isso muitas das vezes nos falta, né? Como não faltou em Nossa Senhora, meus irmãos, nós devemos olhar para ela como nosso exemplo de obediência, o nosso combustível para nos levantarmos e perseverarmos. O livro Imitação de Cristo diz: quanto mais o homem for humilde e submisso a Deus, tanto maior será a sua sabedoria e serenidade. Quanto mais humilde e obediente o homem for a Deus, maior vai ser a sua sabedoria e a sua serenidade. Aí você imagina só como a Santíssima Virgem Maria tinha uma sabedoria, né? Quando você lê, por exemplo, o Magnífico, você vai ver que Nossa Senhora conhecia a Sagrada Escritura, né? Nossa Senhora, ela tinha uma intimidade muito grande com a Sagrada Escritura. Então ela conhecia a palavra de Deus. Ela não apenas conheceu a palavra de Deus, o Verbo se fez carne nela. Eu acho interessante que tem muitos aí que carregam a palavra de Deus, né, debaixo do braço e atacam aquela que teve o Verbo que se fez carne em seu ventre. Como é que você que carrega uma Bíblia na mão se acha no direito, por causa das suas distorções, né,
você protestante, se acha no direito de atacar aquela que carregou dentro do ventre a palavra, Jesus, o Verbo. Veja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, há aqui uma necessidade de os protestantes mudarem, saírem dessa enganação. Não tem como você obedecer a Deus negando a Virgem Maria. Né? Ela é corredentora. Ela cooperou, sim, no ventre dela foi formado o sangue do Salvador, da qual em 1 João, capítulo 1, do 5 ao 7, vai dizer que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Né? O sangue de Jesus nos lava. Este sangue, o sangue do Cordeiro, foi gerado no ventre de Nossa Senhora. Então, meus irmãos, nós precisamos ter humildade e obediência. E não há ensinamento melhor para nós do que meditarmos na vida de Nossa Senhora, a que foi perfeitamente humilde e a que foi perfeitamente obediente. Existe um irmão chamado Roberto Andrade Tanus, né? Alguns conhecem como, ele é mais conhecido como Roberto Tanus, né? Um pregador da Renovação Carismática. Ele escreveu um livro que ele dedicou esse livro ao Ministério de Intercessão. E eu peguei aqui uma frase do Roberto Andrade Tanus, que ele diz assim: o tentador quer colocar na sede dos sentimentos do homem muitos sentimentos falsos e ilusórios. Veja, o diabo, ele quer colocar no sentimento do homem muitos pensamentos, né? Falsos e ilusórios. Existe uma cegueira muito grande em algumas pessoas referente ao entendimento sobre a devoção à Nossa Senhora, né? Os protestantes, eles dizem que é errado, que não tem como Maria te ouvir, porque ela não é medianeira, ela não pode, porque ela está dormindo. Eles mentem, né? Isso é uma mentira. Isso não está na Sagrada Escritura. Isso não vem de Deus. Esse pensamento é errado. E a Igreja Católica nos confirma isso, juntamente com a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Claro, os protestantes é errada. E o diabo conseguiu cegar muitas pessoas, colocando bloqueios. Você que está me assistindo agora, cuidado com o que você anda lendo ou ouvindo, porque o demônio, ele é especialista em colocar pensamentos falsos e ilusórios na cabeça das pessoas. Então nós precisamos ter uma profunda vigilância, porque essas pessoas que distorcem a Sagrada Escritura, elas têm um poder de convencimento muito grande. E quem está usando essas pessoas é o demônio. A gente, lógico, a gente não deve ter raiva da pessoa, porque a nossa batalha, já diz em Efésios 6, a partir do verso 10, não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades. Agora, nós precisamos ter cuidado. Cuidado. Você que tem pensamentos de bloqueios com Nossa Senhora, tire isso do seu coração. Isso não vem de Deus. Esses pensamentos de bloqueio à Virgem Maria não vêm de Deus. Nós precisamos nos entregar à Santíssima Virgem Maria sem reservas. A gente tem que se lançar nos braços dela com um objetivo central, para que ela nos entregue a Jesus, assim como ela entregou Jesus a nós, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja, Nossa Senhora ali deu um presente perfeito, né, a todos nós.
né? Agora, infelizmente, tem pessoas que negam isso, rejeitam isso. Então, é a questão do livre-arbítrio. Quem quiser negar, infelizmente, essa pessoa não está no caminho do céu, não, né? Não está. Essa pessoa está sendo enganada, né? E muitos se deixam enganar. O problema é esse, certo? Então, o tentador quer colocar na sede dos sentimentos do homem muitos sentimentos falsos e ilusórios. Cuidado com as falsas interpretações, com as argumentações ilusórias, né, por parte de tantos que por aí dizem seguir a Deus, mas não estão na igreja de Jesus e ainda atacam a sua mãe. O professor Felipe Aquino chegou a escrever: se Maria não fosse sua pobre serva, não poderia Deus ter feito nela maravilhas. Veja, Maria foi a pobre serva, né, a humilde, né, a simples, e assim Deus, o Todo-Poderoso, fez nela maravilhas, né? E essas maravilhas que Deus fez nela, foi somente para ela? Não, não, meus irmãos. Para todos os verdadeiros cristãos, as maravilhas de Deus, né? O Faça-se de Nossa Senhora gerou grandiosas, infinitas consequências de bênçãos para a vida do verdadeiro cristão. São Maximiliano Maria Kolbe disse que o demônio utiliza-se de todos os meios para impedir que o homem recorra a Maria. São Maximiliano Maria Kolbe disse que o demônio se utiliza de todos os meios para afastar você da Virgem Maria. Cuidado, né? Olha só que ensinamento profundo. O demônio utiliza-se de todos os meios para impedir que o homem recorra a Maria. Então, ele vai inventar muitas falsas interpretações. O demônio vai tentar fazer pessoas chegar perto de você, lhe questionando, querendo colocar você à prova, para ver se você nega a sua fé e você se lança nas falsas interpretações que existem por aí. Cuidado com isso. O demônio odeia Nossa Senhora porque ele não pode vencê-la. Aí ele vai lá e ataca cada um de nós. É o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 12:17. Que o demônio se irou contra a mulher e contra a sua descendência. Foi fazer guerra contra a sua descendência. E nós somos a descendência da mulher, né? Para finalizar a formação de hoje, o livro Imitação de Cristo diz: não te apoies em ti, mas em Deus firma a tua esperança. Não te apoie, não se apoie em ti mesmo. Não é os seus entendimentos, não é o que você acha, não é o que você pensa que é o que a igreja te ensina. Escute a igreja. A igreja que é responsável de interpretar as Sagradas Escrituras e nos ensinar a verdade, porque, como disse 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, em nome de Jesus, você que está me assistindo agora, não seja enganado. Não deixe ninguém enganar você. Chegue para a pessoa que vier tentar enganar você e diga: olha, meu irmão, eu sou católico, apostólico, romano. Se você quiser entender o que eu creio, eu vou lhe dizer agora. Aí você ora, você reza ali o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você vai no credo, está explicando sua fé. E você vai dizer: eu não acredito no que vocês acham sobre Maria. Eu acredito no que a igreja me ensina sobre Maria. Então, meu irmão e minha irmã, que você esteja sempre unido ao Catecismo da Igreja Católica e à Sagrada Escritura, né? Que seja o nosso sustento argumentativo, né? Você vai pegar, ó, o Catecismo da Igreja está dizendo isso aqui, o Catecismo da Igreja ensina isso, a Bíblia ensina isso. Pronto. E vai ter muitas vezes que você nem vai adiantar discutir, porque tem gente que não adianta, tem uma soberba de vitória, que é porque quer passar por cima de você, quer gritar com você, não dá chance de você falar, entendeu? Então, assim, vai pelo que a igreja te diz,
porque a igreja é que é coluna e sustentáculo da verdade, e ela interpreta a Sagrada Escritura para nós e nos ensina. E que você tenha um entendimento que nós católicos não queremos que tudo esteja ao pé da letra escrito na Bíblia. Não, não. Nós acreditamos na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério e na Sagrada Escritura. Esses são os nossos 3 pilares. Então, nós acreditamos no que a igreja diz. E nossa igreja diz que nós temos que venerar sim Nossa Senhora e nos dá toda a explicação de o porquê disso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a compartilhar esse vídeo, né? Desde já te agradeço. Convido você a enviar para os seus contatos. Você que me deseja levar aí para pregar no seu grupo de oração, você que deseja me levar para dar formação no seu grupo, na sua comunidade, entre em contato. DDD 88, o número é 997 12 5260. Esse é o número da minha esposa para agendamento, tá bom? Então só entre em contato se for para agendar a missão. Você manda um WhatsApp para ela aí que ela lhe responde, tá certo? Agradeço a todos os benfeitores, né? Pessoas que desejam também me ajudar financeiramente a continuar esse trabalho de evangelização, essa vida missionária. Entre também em contato com a Patrícia, minha esposa, certo? E aí você pode se tornar um benfeitor, né? Receber mensagens diárias, orações. E também peço que vocês, se possível, rezem uma Ave Maria pelos meus benfeitores que já estão cadastrados. Então, que Deus abençoe. Me siga lá no YouTube, se inscreva no canal Missionário Daniel Silveira e também no Instagram, @Missionário Daniel Silveira. Deus abençoe.